Oh, glória a Deus, Deus é fiel. Eu gostaria de ler uma passagem aqui da palavra do Senhor, que está em Atos capítulo 4, versículo 2, 42, desculpa. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazenda, repartindo com todos, segundo cada um na sua necessidade. E perseveravam todos unânime no tempo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentavam-se à igreja aqueles que haviam de se salvar. Uma coisa muito interessante, que aqui em Atos capítulo 4, a partir do versículo 42, fala da conversão, né? Quando os apóstolos, Pedro, Tiago e outros apóstolos, Paulo ainda não tinha se convertido ainda, as primeiras atividades na igreja apostólica, no começo, eles tinham tudo em comum. Eles viviam uma comunhão plena. E a palavra comunhão, aqui essa palavra que está no texto, sobre comunhão, que tinham tudo em comum, é esta palavra aqui, a palavra koinonia. Koinonia é a palavra para comunhão. Aqui não tinha, e essa palavra comunhão aqui, essa koinonia aqui, era que no meio deles não tinha inferior, não tinha quem era mais rico, mais pobre, mais intelectual, mais inteligente, mais sábio. Não, eles viviam uma koinonia, uma comunhão. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui na minha classe. Eu como pastor, e fico vendo alguns relatos de pastores que têm verdadeiros impérios, que são donos de igreja, e que às vezes ele quer fazer como nos tempos antigos, passar uma dinastia, uma dinastia, como se fosse de pai para filho. E é como era nos tempos bem dos reinos medievais, né? E outros reinos. Era passado de para filho. Até nos tempos bíblicos também acontecia muito isso. Quando o reino às vezes era passado de pai para filho. Eu não tenho nada contra, em pese, mas na minha visão, às vezes o filho não tem uma vocação, não tem um chamado para dirigir uma igreja, para ser um pastor. Mas porque o pai, às vezes, força, não quer perder. Não estou falando todos os pastores fazem isso, nem todos, mas tem alguns, para não perder desculpa a palavra chula, não perder a boquinha, então ele quer passar de pai para filho, de filho para filho, vai passando como se fosse uma dinastia. E as ovelhas acabam pagando por isso. Pastores que têm impérios, andam de carro, andam de Mercedes, andam com isso, andam com segurança, andam com peso, botam uma pompa, posudo, né? Soberbo, enquanto as ovelhas passam fome, algumas ovelhas não têm o que comer, passa fome, passa necessidade. E a gente vê alguns pastores, infelizmente, que só falta botar um tapete vermelho para ele passar, né? E infelizmente tem alguns cantores também evangélicos que fazem certas exigências quando vai cantar em algumas igrejas, né? Exigências até chega a ser coisa mais ridícula
e mais horrorosa que eu já vi em toda a minha vida, né? É como se fossem artista gospel, cobram um cachê alto, cobram um dinheiro altíssimo, fazem exigências, fazem recomendações e, infelizmente, alguns pastores tiram das suas ovelhas, daquilo que pode ajudar para pagar esse tipo de gente que são soberbos, orgulhosos, prepotentes, jactanciosos, metidos, que são luciferianos, só falando assim mesmo. Porque o pecado que jogou Lúcifer fora da presença de Deus foi o orgulho. E tem muitas pessoas que são assim, orgulhosos, né? Gosta de estar cercado, gosta de estar sendo visto, gosta de ter serviçais, né? Quero dizer uma coisa, que o tempo da escravidão já acabou, a Lei Áurea já foi assinada e nós não devemos ficar sujeitos a esse tipo de pessoas. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, humildade, simplicidade, né? Da mesma maneira que eu vou numa casa que eu tomo café em um copo descartável de um membro, eu como no chão, sentado, não tem problema nenhum. Ou se eu for numa casa de uma pessoa que tem dinheiro, rico, um membro meu, se eu for numa casa, não tem problema. Se eu tiver que comer um pão, um biscoito, tomar um café, tomar um suco, não tem problema nenhum. Não faço distinção de pessoas, porque nós temos que ser humildes. Jesus falou, ele fala, seja simples, tenha a humildade de uma criança, para que nós possamos viver em comunhão. A gente fica pensando, tem pessoas que querem ser mais popular do que Jesus, quer ser mais visto do que Jesus. Jesus andava com pecadores, andava no meio dos párias da sociedade, porque os fariseus da época não queriam não queriam pregar para eles. Os fariseus diziam que esse tipo de pessoas eram pessoas amaldiçoadas. Existem pessoas no nosso meio hoje, líderes evangélicos, que estão igualzinho aos fariseus. Estão igualzinho, estão se comportando igualzinho. Só